Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à semana número 3 de Estilo de Vida. Essa matéria é muito especial, espero que ela já tenha te ajudado aí nessas 2 primeiras semanas a continuar a crescer na sua fé, amadurecer na sua fé, estruturando a sua fé. E fé é uma palavra que nós vamos falar muito a respeito dela hoje, porque nessa semana número 3, semana número 1, a gente vai falar a respeito de relacionamento com Deus. E em trabalhar esse relacionamento com Deus, falamos sobre Bíblia, oração, vamos falar a respeito da fé, a importância dela, a natureza da fé, caminhando pela fé. Na sessão número 2, a gente vai falar a respeito de adoração, tanto ela pessoal quanto ela coletiva, e como isso nos ajuda a construir um relacionamento com Deus. Mas vamos lá para a sessão número 1, falar a respeito da importância da fé. Você já parou para pensar a respeito da sua fé? Como ela é? Quais são os componentes da sua fé? Qual é a importância da sua fé para o dia a dia? Muito mais do que simplesmente crer que Deus existe, muito mais do que simplesmente ter um relacionamento com Deus. Qual é a importância da nossa fé no nosso relacionamento com Deus, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos? Por que ela é tão importante para as nossas vidas? Se você tivesse que responder essa pergunta, por que a fé é tão importante na sua vida? Qual seria a sua resposta? Nós vamos trabalhar aqui essa resposta juntos e vamos olhar para algumas coisas que são muito importantes para nós. Vamos começar com Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A nossa fé está envolvida, é por meio da fé que nós somos salvos. Creio que todos nós gostaríamos de fazer coisas boas, e na verdade a gente trabalha e esse é o nosso desejo, a nossa excelência, nós queremos fazer coisas boas, mas nós, com a nossa caminhada, se de repente a gente começa a fazer coisas boas e agir corretamente com o tempo, a gente jamais pode se esquecer que a nossa fé é o componente essencial para a nossa salvação. Não são as nossas boas obras. Não é porque a gente, através das nossas boas obras, a gente agrada a Deus o suficiente para que Deus possa nos trazer salvação, não. Em primeiro lugar, é por causa da fé. E por causa dessa fé que nós temos em Deus, nós alinhamos o nosso comportamento como um resultado de honrar aquilo que Deus fez por nós, como um resultado de entender aquilo que está sobre as nossas vidas, uma revelação do conhecimento de Deus. Então a gente faz essas alterações, mas é por meio da fé que nós somos salvos. Então a nossa salvação, nosso futuro, a nossa eternidade depende da nossa fé. Em João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, perdão. É colocar a fé em Deus, é crer em Deus, saber que Deus está nos levando a essa vida eterna através da nossa fé que nós temos no seu Filho Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, versículo 34 diz: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A fé não somente conduz à salvação, a fé também nos conduz a milagres. E quem sabe durante essa nossa conversa, a gente possa deixar a nossa fé ser desafiada, e a palavra desafio é uma palavra que a gente vai usar bastante aqui, mas vamos usar de uma forma positiva, que a nossa fé seja desafiada para crer mais, saber que Deus está conosco, saber que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Isso que nós precisamos fazer durante as nossas vidas, nos momentos de dificuldades, quando está tudo parecendo que é impossível. Precisamos colocar a nossa fé em Deus, porque a nossa fé
conduz milagres. E nós vemos aqui que Jesus responde a essa mulher, diz assim: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E talvez você já tenha colocado a sua fé em Deus durante um bom tempo, você talvez não tenha visto ainda o resultado de um milagre na sua vida. Não desanime. Isso não quer dizer que você é uma pessoa que não tem fé. Isso não significa que você precisa sentar e ficar pensando como que eu terei mais fé. Simplesmente creia, dê um passo por vez e Deus pode conduzir você ao milagre. Parte da nossa fé não é simplesmente crer que milagres podem acontecer e tentar demandar isso de Deus, mas é continuar caminhando até que o milagre se concretize nas nossas vidas. Em Marcos capítulo 10, versículo 52, Jesus mais uma vez diz: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então nessa conversa, quando a gente começa a falar a respeito de fé, quem sabe durante esse tempo você começa já a pensar a respeito de uma cura. Porque enquanto alguns já estavam crendo, outros ainda não criam que era uma possibilidade. Talvez você creia que a cura seja uma possibilidade para um amigo, para um vizinho, para outra pessoa na igreja, mas ela é para a sua vida, é pelo seu relacionamento com Deus. Eu espero que isso comece a despertar no seu coração. A fé também nos conduz a orações respondidas. Fé conduz a oração respondida. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Nós precisamos crer quando nós oramos e assim vai acontecer nas nossas vidas. A Bíblia não diz quando vai acontecer. Pode ser que aconteça de forma imediata, mas às vezes pode levar algum tempo. E se levar algum tempo, não tem problema. O tempo jamais envelhecerá a nossa fé. A nossa fé vai ficar firme, forte com o passar do tempo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, sem ficar com essa mente dividida, com a dúvida. Não, porque a dúvida pode ser uma dúvida, um questionamento que busca a resposta. Agora, a dúvida pode ser um questionamento que causa distanciamento, e a gente precisa ter certeza que a nossa mente e a nossa forma de pensar e exercitar a nossa fé não seja uma que cause distanciamento através dos questionamentos, mas traga aproximação, que a gente possa se aproximar de Deus em qualquer questionamento que a gente possa ter. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, nos ensina que a fé conduz à superação de desafios e obstáculos. Diz assim: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Com a nossa fé, nós podemos vencer desafios, obstáculos, coisas que se levantam no nosso dia. A nossa fé nos ajuda a continuar superando e vencendo. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O fato de a gente começar aqui a nossa aula, e antes eu mencionei, não são as coisas boas, as boas obras que nós fazemos que agrada a Deus. Eu creio que coloca um sorriso no rosto de Deus, é positivo sim, mas o que realmente agrada a Deus, chama a atenção a Deus. É impossível agradar Ele somente com boas obras, nós precisamos agradar a Deus através da nossa fé. Como que a sua fé é hoje? É uma fé que agrada a Deus? Eu tenho certeza que se você crê que Deus existe e Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Deus se agrada da sua fé. Agora, qual é a natureza da fé? Vamos explorar, então, 3 componentes
da fé. Quais são 3 componentes essenciais da nossa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. E nós começamos aqui já a aprender um componente básico da nossa fé é que nós precisamos crer que Ele existe. E eu não sei se você já passou por isso, mas teve momentos até mesmo na minha adolescência, momentos de questionamento a respeito da existência de Deus. Eu lembro que teve um dia que, com todo esse questionamento, Deus era próximo de mim, eu sentia Deus muito próximo, então qualquer problema que eu tinha, eu ia falar com Deus, inclusive esse que eu cheguei, dobrei o meu joelho em oração e falei assim: Deus, eu tenho sido exposto a alguns conhecimentos, algumas informações diferentes e eu gostaria de conversar com o Senhor um pouquinho, falar a verdade. Eu não sei se o Senhor existe. Eu estou com uma dúvida. Se o Senhor existe, eu não sei o que fazer, como que eu posso trabalhar essa dúvida. E eu estava terminando a minha oração quando eu senti o Espírito Santo dar um toquinho no meu ombro e falar assim: Rafael, você percebeu o que está acontecendo? Você está conversando com Deus, falando para Deus se Ele existe ou não. É como se eu chegasse aos meus pais, ou alguma pessoa em forma física, olhar para ela e falar assim: olha, eu não sei se você existe. Bom, mas o fato de você estar conversando com essa pessoa é uma afirmação que você sabe que a pessoa existe. E eu, naquele momento, entendi, poxa, eu acho que eu estou tendo algumas dificuldades na minha fé, em alguns questionamentos, mas eu estou em relacionamento com Deus. E, logicamente, Deus existe. Então, isso não quer dizer que em um momento ou outro você tem uma dúvida. Até como o João Batista. João Batista, ele falou a respeito de Jesus Cristo, apontou para Jesus Cristo, falou: esse é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus que livra o mundo de todo o pecado. Apontou para Jesus Cristo. Mas a gente vai lendo a Bíblia e depois de passar algum tempo, João, ele manda os seus discípulos para falar com Jesus, perguntando se ele realmente era aquele que havia de vir. Então, tem um momento de questionamento, Jesus cura, faz um monte de milagre, manda os discípulos de volta falando assim, pode falar que os cegos enxergam, o coxo anda, milagres acontecem como resposta para João Batista. E João Batista teve sua resposta, mas ele era aquele que falava quem Jesus era, apontava o dedo e declarava, e teve um momento de dificuldade, questionamento, mas que foi totalmente respondido através do próprio Jesus Cristo. Então, se você tiver qualquer questionamento a respeito da existência de Deus, converse com Ele, porque Ele se revela a nós. É Deus que se revela a nós e às nossas vidas. Outro componente importante é que Deus recompensa aqueles que o buscam. Isso fala a respeito do caráter de Deus. Nós precisamos crer que tudo isso que nós fazemos não é simplesmente assim, um dia tudo acaba, foi bom crer em Deus por um tempo só para que a gente pudesse ter uma vida um pouco melhor aqui na Terra e um dia tudo se termina. Não, nós continuamos crendo porque nós sabemos que Deus recompensa aqueles que o buscam. Isso fala a respeito do caráter de Deus. O caráter de Deus que continua a abençoar e a honrar. Então, dos 3 componentes da fé, nós já vimos que o componente número 1 é a crença na existência de Deus. Componente número 2, confiança no caráter de Deus. E vamos agora ver o componente número 3, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos. É ter a certeza e crer naquilo que nós não vemos. Isso é uma parte essencial da nossa fé.
Nós não conseguimos provar muitas coisas através da nossa fé, da nossa crença, mas nós podemos apresentar evidências daquilo que Deus faz nas nossas vidas, um milagre de uma pessoa que estava numa situação impossível, uma cura impossível e ela é curada instantaneamente. É uma evidência, não tem como a gente usar como prova, porque às vezes não fica documentado de forma tão fácil, mas são todas evidências da presença de Deus, evidências que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então, componente número 1, a crença na existência de Deus. Componente número 2, confiança no caráter dele. E número 3, crença no que não pode ser visto. E a fé produz mudanças em como nós vivemos. Se a nossa fé não está produzindo nenhuma mudança na forma que nós vivemos, a nossa fé está inativa, a nossa fé não é válida. Por quê? Não está produzindo nenhuma mudança, não está produzindo aquilo que deveria produzir. Nós podemos ver que na vida de Abraão, ele tomou decisões em sua vida baseados na fé. Foi através da fé que ele tomou as suas decisões e completamente moldou a sua forma de viver. E a sua forma de viver também pode ser moldada através da sua fé, conforme você continua a crescer no seu relacionamento com Ele. A fé produz mudanças em como vivemos. Número 1, nós vemos na vida de Abraão uma fé responsiva. Todos nós podemos ter essa fé responsiva. E como funciona essa fé? É uma fé de resposta a Deus, de obediência a Deus aos direcionamentos que Ele dá às nossas vidas. Se Deus diz, vai por esse caminho, a resposta de obediência é uma resposta de fé. Molda a maneira que nós vivemos. Se Deus diz, vai para aquele outro caminho, vai então. É uma fé também sacrificial. Nossa vida, às vezes nós vamos precisar fazer alguns sacrifícios como resultado da nossa fé em Deus. Abraão precisou colocar o seu futuro em risco para obedecer a Deus. E o que eu quero dizer com isso? O futuro de Abraão que era, ele teve um filho chamado Isaac. E depois Deus pediu que Isaac fosse sacrificado. Mas Isaac era um filho da promessa, Isaac era o sonho de Abraão. Então, para Abraão, sacrificar Isaac era uma coisa assim, muito difícil. Principalmente porque é um filho, nem precisava de todas essas outras promessas ou coisas ao redor para ser já algo difícil. Mas Abraão estava disposto e ele obedeceu e Deus fez um grande milagre, abençoou. No final das contas, Isaac não é sacrificado e Deus revela um algo maior através daquela situação. Gênesis capítulo 21, 22, você pode estudar ali e ver todo o contexto. A fé também precisa ser corajosa. Ela faz escolhas baseadas na palavra de Deus. E às vezes a gente vai precisar se levantar com grande coragem para tomar as decisões baseadas na palavra de Deus, porque as pessoas ao redor talvez não venham entender ou dar um suporte para essas nossas decisões. A fé é persistente, como a gente já falou aqui antes, ela tem que passar pela prova, pelo teste do tempo. Se Deus nos manda para uma terra, até a gente chegar no destino, é uma caminhada, e nesse período todo precisamos continuar crendo. A fé também ela é dependente. Sara, a mulher de Abraão, era estéril, dependia completamente de Deus. Então nós precisamos depender completamente de Deus, saber que a nossa fé nos sustenta dessa forma na presença de Deus. Em Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcharão. Tudo o que ele faz prospera. A fé e a Bíblia estão trabalhando juntas
Nossa fé cresce à medida que nós meditamos na palavra de Deus. Meditar, parar, pensar, refletir naquilo que Deus está dizendo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, estar em contato com a palavra de Deus, ouvir, ler, ela gera fé em nossos corações. Por isso que as nossas aulas a gente fala tanto a respeito de ler a Bíblia, oração, não por causa de religiosidade, mas porque isso nos ajuda a nos aproximarmos de Deus e ter a nossa fé elevada, crescendo, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus a cada dia. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha para algumas lições sobre a vida de Abraão. E aqui que vem muitos desafios positivos para ajudar a gente a continuar crescendo. Caminhando pela fé, Abraão foi um homem que caminhava pela fé. Abraão era confiante. No versículo 18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Contra toda esperança, ele creu, ele era confiante. Abraão estava cheio de esperança e passou isso para outras pessoas. Passa isso para a gente até os dias de hoje. Abraão caminhava confiante. Quão confiante é você para aquilo que Deus quer fazer através de sua vida? Confiante com a palavra que Ele declarou para você. Precisamos ser confiantes. Pergunta para você: você se descreveria como uma pessoa cheia de esperança e que passa isso aos outros? O que você precisa mudar se você ainda não é essa pessoa? De repente comece a escrever aí, a partir de hoje você é uma pessoa que inspira a outras pessoas também. Abraão ouviu a voz de Deus. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Quando Abraão recebeu o desafio de Deus, para sacrificar o seu filho Isaque, ele lembrou de algo que Deus havia dito: assim será a sua descendência, que Deus traria uma descendência através de Isaque. E a Bíblia diz que Abraão sabia que se acontecesse o sacrifício, que Deus poderia trazer ele de volta à vida. Uma pergunta, um desafio muito importante para nós: o que Deus disse para você através da palavra dele sobre a sua situação? Abraão e Sara, eles foram estéreis durante muito tempo. Precisavam confiar, ouvir a voz de Deus e crer. E se Deus falar algo para você, especificamente você sabe que Deus falou, você precisa abraçar essa palavra, ouvi-la e confiar que no seu devido tempo, Deus vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Abraão também era consistente. Você é consistente na sua fé? Diz que Abraão, sem se enfraquecer na fé, continuou crendo em Deus. Sem enfraquecer na fé. Vamos ser consistentes nas nossas vidas e não assim, um dia eu ouvi isso, agora eu não creio mais. Ouvi aquilo, agora eu não creio mais. Ouvi aquilo, não creio mais. Vamos continuar crendo em Deus. Vamos continuar sabendo que Ele pode fazer o melhor nas nossas vidas. Consistência. Pergunta para você. São perguntas de reflexões, tá? Pergunta para você. Você tende a se apegar com cada ideia ou ensinamento novo que chega? De repente um blog que você leu, de repente um vídeo no YouTube que você viu. Não, esse aqui é um vídeo bom se você está vendo isso pelo YouTube. Será que você é movido para outros ensinamentos? Toda vez que ouve algo novo, quer mudar, achou que descobriu tudo mudou. Calma. Se sim, como isso tem afetado a sua consistência em relação à sua fé? Agora, se é um ensinamento que você está ouvindo, está te construindo, está te crescendo, está te ajudando, glória a Deus. Cremos que Deus vai continuar abençoando. Mas saiba não ser jogado para um lado e para o outro por causa de qualquer ensinamento novo que aparece, por causa de qualquer palavra nova que apareça. Abraão também era realista.
Diz no versículo 19, lá em Hebreus, que ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E também o ventre de Sara já estava sem vigor. Abraão estava sem vigor, Sara estava sem vigor, e eles encararam os fatos. Eles não viviam em negação. Não dava para negar o fato de Sara não conseguir ter filhos. E não dava para negar o fato de era muito difícil para Abraão ter todo esse ânimo necessário para que pudessem ter filhos. Mas o que aconteceu? Eles reconheceram a sua situação, mas confiaram na palavra de Deus. Desafio para nós. Tem alguma área da sua vida onde você precisa encarar os fatos ao invés de viver em negação? Como você pode fazer isso e ainda expressar a sua fé? Tem alguma área na sua vida que você talvez tenha vivido em negação e precisa mudar, reconhecer a realidade? Nós não podemos simplesmente ficar adoecidos e falar assim, estou curado. Sim, podemos declarar que nós estamos curados, mas de repente se é uma gripe, se você está precisando de um remédio e você não tomou esse remédio, então você está negando o fato. Ou se você cortou a sua mão e tem um corte no seu braço e você fica olhando para o seu braço e falando assim, não é um corte, eu estou curado. Se você não tomar cuidado, vai virar uma infecção, vai virar um problema. Nós precisamos encarar a realidade. Como encarar a realidade e expressar a fé? Está vendo o corte? Assim, eu creio que eu vou ser curado, que isso daqui não vai gerar grandes cicatrizes na minha vida, não vai afetar a minha autoestima. Eu creio que isso daqui vai ser curado, eu vou orar para que Deus abençoe, vou fazer aquilo que é necessário fazer, mas nós precisamos ter a certeza que nós encaramos os fatos, que nós sejamos realistas, mas também continuemos a expressar a nossa fé. Abraão evitava dúvidas. Diz no versículo 20 que, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Abraão percebeu que a dúvida era venenosa e a dúvida pode causar isso. Uma dúvida que separa, uma dúvida... Não, vamos continuar crendo em Deus. Em quais áreas você se encontra com a mente dividida? Muitas dúvidas. Coloque um ponto final nisso, continue crendo que Deus pode trazer uma resposta. Isso é só entre você e Deus. Abraão também cresceu em sua fé. Diz que também ele foi fortalecido em sua fé. E crescer na fé é uma jornada. Nós não chegamos lá, mas nós pressionamos. Ainda não estamos nessa perfeição, mas continuamos avançando, pressionando. Como que você está buscando construir a sua própria fé? Seja específico. De repente, Deus vai pedir algo de você. Deus vai te dar uma orientação. Deus vai pedir para você iniciar algo. E isso vai exigir de você fé. E quando você colocar essa fé em ação, você vai ver que Deus vai responder a respeito de quem Ele é, do caráter dele. Isso vai trabalhar o seu relacionamento com Ele e você vai crescer. Abraão também sabia do poder da confissão. Ele confessava e diz que deu glória a Deus. Ele é uma pessoa que dava glória a Deus, tinha uma confissão positiva daquilo que Deus poderia fazer. E qual confissão positiva você pode fazer sobre a situação que você está necessitando de mais fé nesse momento? Qual é uma confissão positiva? Continue a confessar positivamente. Abraão também tinha fé em Deus e não fé na fé. Nós temos fé em Deus e não fé na fé, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. E como a sua fé em Deus seria afetada se você não recebesse o que você está crendo?
Porque Abraão continua crendo. E se nós não recebermos tudo aquilo que a gente está crendo, a gente vai continuar crendo. Porque Deus está conosco. Porque Deus, Ele é a nossa maior recompensa em primeiro lugar. E Ele garante pra gente um futuro lindo e maravilhoso. Então, vamos continuar crendo em Deus, colocando a nossa fé nele, porque nós sabemos que o melhor dele está por vir nas nossas vidas. Amém? Vamos lá, sessão número 1, falando bastante a respeito de fé. Espero que você tenha sido abençoado. Nos vemos daqui a pouco para a sessão número 2.